Olá pessoal, tudo bem? Vamos então começar o nosso curso de mecânica, nosso curso de física 1, tá? O que eu vou fazer aqui vai ser uma pequena introdução dos assuntos que nós vamos trabalhar no curso de mecânica e dar uma motivação para que a gente estude essa disciplina da física. A física 1 estuda basicamente os conceitos básicos de mecânica. E a mecânica, por sua vez, é uma união de duas ciências diferentes. A primeira é a cinemática, que cuida da descrição dos movimentos, de que forma matemática a gente consegue descrever os movimentos, como a posição da partícula, a sua velocidade, a sua aceleração. E a outra parte é a dinâmica, que trata das causas do movimento. Que tipo de grandezas produzem a mudança do estado de movimento das partículas. Nós veremos ao longo desse curso que se trata basicamente das forças. Então, basicamente, o que a gente precisa saber é das forças e de como fazer essa descrição matemática da posição e velocidade das partículas. Pois bem, e uma vez que a gente tem essas duas quantidades nas nossas mãos, nós somos capazes de fazer uma previsão dos movimentos sabendo essas causas, ou seja, se a gente conhece as forças, a gente é capaz de prever como o movimento de uma determinada partícula vai se comportar ao longo do tempo. Então, por exemplo, nós somos capazes de prever como uma maçã vai cair devido à ação da gravidade, ou então prever que um homem vai seguir com uma velocidade constante uma vez que ele abre o seu paraquedas, ou então do movimento que um foguete vai fazer ao sair da Terra por indo ao espaço e como ele vai se movimentar no espaço devido à ação das forças gravitacionais. Então, todos esses tipos de movimentos a gente é capaz de prever desde que a gente conheça as forças que agem em cada uma desses objetos. Mas como foi que nós começamos a nos interessar por esse tipo de questão? Basicamente, a pergunta por trás disso era uma pergunta filosófica, no qual os filósofos naturais, os gregos antigos, eles perguntavam como os corpos se moviam, afinal, como os corpos se movem? Por que determinado corpo para, ou por que determinado corpo ascende, ou por que determinado corpo tende a escorrer, ou coisas assim. Eles ficavam se perguntando esse tipo de questão. E a principal pessoa que propôs uma teoria para tentar explicar o tipo de comportamento dos corpos foi Aristóteles a partir da teoria dos 4 elementos. Ele dizia que existia basicamente 4 tipos de elementos fundamentais na natureza: o ar, a água, a terra e o fogo, e que cada objeto da realidade tinha uma natureza relacionada a cada um desses elementos. E a tendência é que esses objetos teriam um tipo de movimento correspondente ao tipo de elemento que ele possuía. Então, por exemplo, elementos de tipo terra, a tendência dele é que eles ficassem na terra. Ou então, corpos que tinham uma natureza ascensional, como por exemplo uma fumaça, a tendência é que eles teriam a tendência a subir para os céus e assim por diante. Ou seja, os corpos se moveriam de acordo com a sua própria natureza. Devido à autoridade de Aristóteles naquela época, esse tipo de teoria perdurou ao longo de séculos, ao longo da história, e as pessoas acreditavam que essa era a teoria correta por trás desse tipo de movimento. Mas isso muda quando começa a Era Moderna, com a chegada dos cientistas e que colocaram o método científico em prática. A principal pessoa por trás disso daí foi Galileu Galilei, tá? Galileu Galilei
fez a descoberta da lei da inércia. E aqui eu vou mostrar um experimentozinho para tentar explicar o que seria essa lei da inércia e por que essa lei da inércia vai contra os pensamentos que Aristóteles tinha na sua teoria dos 4 elementos. Então, basicamente, vamos imaginar que a gente começa na situação 1 com uma superfície muito rugosa. Então, se a gente coloca um certo corpo para se mover com uma certa velocidade, esse corpo tende a parar conforme o tempo passa. Isso é bem natural de ser esperado. O que Galileu Galilei verificou é que a gente poderia simplesmente polir essa superfície um pouco mais. E à medida em que a gente fazia um certo polimento, e a gente repetisse o mesmo tipo de experimento, a gente verificava que esse corpo ia um pouco mais adiante do que a posição que ele parou na situação 1, ou seja, ele tenderia a ir um pouco mais para frente. A gente poderia continuar com esse experimento e ir para a situação 3, em que a gente produziria menos atrito, polindo um pouco mais a superfície. A gente veria que a tendência é que esse corpo tenderia a ir um pouco mais para frente do que na posição anterior. E Galileu Galilei propôs então o seguinte experimento mental: e se a gente simplesmente conseguisse um polimento perfeito nessa superfície? A tendência é que o corpo nunca atingiria esse estado de velocidade igual a zero, ou seja, a tendência é que ele percorreria esse tipo de movimento indefinidamente. Então Galileu Galilei verificou que não existe, na verdade, uma natureza intrínseca desse corpo para que ele pare e que seja um elemento da Terra. Esse elemento pode continuar seu movimento da maneira como ele quiser. Portanto, essa teoria dos 4 elementos ela tem uma limitação natural e que foi verificada por Galileu. Então é necessário que a gente encontre uma teoria melhor que explique esse tipo de fenômeno. E a pessoa que vai fazer essa nova teoria é Isaac Newton, através das suas leis de movimento, que hoje são conhecidas como as 3 leis de Newton. Basicamente, a principal lei de Newton seria a sua segunda lei, em que a gente teria esse tipo de relação aqui, que é uma relação matemática que institui o seguinte: que a força ela é igual à massa do corpo vezes a aceleração desse corpo, que é expressado através desse símbolo aqui, ou seja, a força é igual à massa vezes a sua aceleração, tá? Então, a força é proporcional à sua aceleração, onde a aceleração seria a segunda derivada, matematicamente falando, a segunda derivada dessa posição. Bom, nós vamos entrar em detalhe nessa lei mais adiante, mas eu quero tentar explicar aqui qual é o segredo, qual é a interpretação por trás dessa lei. A ferramenta que o Newton desenvolveu foi simplesmente as equações diferenciais. Esse é o termo matemático e técnico por trás desse tipo de relação. Ou seja, essa lei de Newton ela é matematicamente uma equação diferencial. O que uma equação diferencial faz? Se vocês se lembrarem, uma equação simplesmente tem uma solução. Portanto, essa equação diferencial também vai ter uma solução. E que solução é essa? Uma vez que a gente tem esse f e a gente resolve essa equação diferencial, ela vai nos fornecer esse x aqui, onde esse x aqui ele é a posição da partícula. Ou seja, a partir dessa equação diferencial, uma vez conhecido f, nós obtemos a posição dessa partícula expressa para qualquer tempo, ou seja, a gente é capaz de prever o futuro. A única coisa que a gente precisa saber, além da força, é conhecer a posição e velocidade inicial da partícula. Ou seja, a gente está fazendo uma espécie de bruxaria aqui. Conhecendo algumas informações iniciais, a gente é capaz de prever como é que essa partícula vai se comportar no futuro. Portanto, a teoria dos 4 elementos cai por terra e Newton estabelece uma nova maneira de se enxergar a natureza. Ou seja, conhecendo as causas do movimento, conhecendo as forças associadas a ele, nós somos capazes de prever como é que esses corpos vão se movimentar ao longo do tempo. Então é basicamente isso que Newton faz com as suas 3 leis.
E por fim, e toda vez que a gente fala de um assunto em física, a gente precisa falar da validade e dos limites que essa lei tem. Então, no caso, a mecânica é uma lei válida somente para grandezas de ordem cotidianas. E o que eu quero dizer com grandezas de ordem cotidianas? Significa que os comprimentos que a gente trabalha, eles precisam ser muito maiores do que a distância atômica, porque na distância atômica quem predomina é a mecânica quântica. As velocidades com as quais os corpos têm que percorrer, elas precisam ser muito menores do que a velocidade da luz, onde na velocidade da luz o que rege mais é a relatividade especial. E as massas com as quais nós trabalhamos precisam ser muito menores do que, por exemplo, a massa do Sol, porque para ordens de grandeza da ordem da massa do Sol maiores, a teoria que vale mais é a relatividade geral. Portanto, esses são os limites de validade para essa equação. Tá? E, pois bem, uma vez que a gente possui essa equação, uma vez que a gente conhece esses limites, a gente é capaz de aplicar essa teoria para diversas aplicações tecnológicas. Então a gente pode ir até o espaço utilizando as leis de Newton, nós podemos saber como que um carro vai se mover, quais forças a gente vai ter que aplicar sobre determinados corpos para que eles tenham determinado tipo de aceleração. A gente constrói prédios conhecendo os conceitos de estática, que são aplicados a corpos rígidos e coisas assim. Portanto, a mecânica é amplamente usada em aplicações tecnológicas ao nosso redor. E claro, todos os anos ela é verificada nos laboratórios de física básica por bons estudantes. Os bons estudantes que entram ali verificam essa lei de Newton. Então podemos dizer que ela é verificada ano a ano nos laboratórios de física básica. Ok? Então isso daqui é uma introdução inicial do curso de mecânica, e na próxima aula a gente vai começar a discutir os aspectos da cinemática dos corpos, onde a gente vai descrever como esses movimentos acontecem através de leis horárias da posição, da velocidade e de aceleração. Agradeço a todos. Escrevam nos comentários dúvidas que vocês tiverem, críticas que vocês tiverem, marquem o gostei e até um próximo vídeo. Obrigado.